Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Amém, que bênção, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa Espaço Jovem. Que bom contar com a sua companhia e aproveitar que ainda estamos só começando. Vai lá, compartilha o nosso link, chamando seus amigos, seus colegas da igreja, do curso, etc., para participar com a gente. Também estamos ao vivo pelas redes sociais, através dos canais do YouTube e a DPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. Aproveite e compartilhe este vídeo, ou melhor ainda, você participa do nosso programa enviando seu vídeo de louvor de até 1 minutinho. Quem sabe até reunir-se com seus amigos, gravar e mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, está aparecendo aí no rodapé da sua TV, 81 99209 4819. Muito bem, o nosso tema de hoje é bem interessante, com certeza você já deve ter ouvido falar dele. Vamos falar hoje sobre a cultura do cancelamento. É um assunto muito falado, muito discutido hoje, muito relevante. E hoje estamos recebendo o professor e escritor presbítero Walson Salles. Paz do Senhor, presbítero, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmão Manassés, é uma honra enorme estar aqui mais uma vez, Vamos aí tentar contribuir com esse tema que é importante e estar mexendo com o psicológico, com o emocional das pessoas aí. Amém. E tradutor também, rapaz, é bem isso. Vamos aprender muito com o nosso professor e o jovem Pedro do Templo Central. Paz do Senhor, Pedro. Amém, Manassés. Amém, presbítero. É uma honra estar aqui. Amém. E os jovens da área 22, levanta a mão. Cadê os jovens da área 22? Amém. Quem não levantou, então, é da área 54. Deus abençoe vocês. Área 22, evangelista Jailson Andrade. E da área 54, evangelista Marineiro Cardoso, qual mandamos a nossa saudação. Bom, esse tema é muito interessante, presbítero? Todo mundo hoje fala, cancelamento político, de um famoso, enfim. A gente ouve muito falar em cancelamento, mas o que vem a ser este cancelamento? É coisa nova, enfim. É um tema novo, essa cultura do cancelamento foi a palavra do ano, em 2019, por um dicionário virtual muito conhecido. Então é um tema tecnicamente novo, Definir cultura do cancelamento é difícil, é uma questão sutil, Por quê? Porque o que é cancelar? Eu cancelo uma viagem, cancela uma compra. O que é cancelar? Então, dentro das redes sociais, a cultura do cancelamento é uma espécie de linchamento virtual. Linchamento virtual. Quando a pessoa vai lá de forma inadvertida, de forma livre, faz um comentário, faz uma postagem, aquilo ali ganha um contorno público, irreversível, E aí gera polêmica, porque a questão viraliza e a pessoa começa um processo de cancelamento nas redes sociais, O cancelamento em si, ele é uma questão séria, porque ele foge do tema e enfoca na pessoa, Então, o cancelamento não é simplesmente... É importante a gente destacar aqui, cancelamento não é simplesmente discordar. Discordar é uma coisa, cancelar é outra. Esse ataque à pessoa, esse ataque ao personagem, à pessoa que fez aquela publicação, tem a intenção de denegrir, de destruir, tanto psicologicamente, emocionalmente e até mesmo
profissionalmente, tá? De anular a pessoa e fazer até, se possível, com que as pessoas percam seus empregos, percam sua estabilidade financeira, emocional e psicológica. É uma questão muito séria das redes sociais. Então, para estar interagindo em redes sociais, hoje é importante você ter consciência e muita responsabilidade. Bom, não foi um cancelamento, eu não apresentei a cantora, minha gente, viu? A nossa querida irmã Rebeca Lira, paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Manassés, é um prazer poder estar aqui. Amém. Prazer também a toda a banda, né? Os músicos, cantores, que Deus continue abençoando vocês. Pedro, você que é um pouquinho mais novo do que a gente, né, presbítero? Deve estar mais acostumado com esse mundo da internet, esses termos. Você está mais por dentro desse assunto. Para você, o que é um cancelamento? O que vem a ser cancelamento? Manassés, eu acho que cancelamento vem corroborando com o que o presbítero disse, vem por causa do grande fluxo de informações que acontece na internet. É diferente, por exemplo, eu falar mal, por exemplo, do pianista que tocou a nota errada. Não tocou, claro, né? Mas se eu falar na internet, um vai compartilhar, o outro vai compartilhar, e alguém não vai gostar, e alguém vai falar mal dele. Então, se eu falar por um grupo pequeno de pessoas, poucas pessoas vão ser impactadas pela minha crítica a ele, talvez, pelo meu linchamento a ele. Mas pela internet há uma propagação muito maior desse ato negativo, que é o cancelamento, né? Sim, eu não sei, presbítero, eu já cancelei alguém que eu discordei profundamente, por exemplo, que vai contra a nossa doutrina. Alguém que propaga Jesus não é Deus. Eu já cancelo. Eu não sei se eu estou errado, mas eu já não sigo, já não curto, mas não quero o mal daquela pessoa. Eu simplesmente deixo de seguir, não vou falar mal, não vou colocar numa fogueira virtual. Eu acho que acontece muito isso, né? É a fogueira moderna, presbítero. Essa questão é muito sutil, é muito tênue essa divisão aí, tá? Então, discordar não é cancelar, tá? Discordar não é cancelar. Nós discordamos das pessoas o tempo todo. Sim. Então, discordar não é cancelar. Na verdade, discordar é salutar, tá? Porque fomenta o debate. Eu costumo dizer que o ateísmo é um inimigo formidável. Por que o ateísmo é um inimigo formidável? Quando a gente sai para debater com um ateu, por exemplo, a gente aprende a afiar nossas armas, a afiar os nossos argumentos, tá? Porque existe uma diferença muito grande entre saber que o cristianismo é verdadeiro e poder demonstrar que o cristianismo é verdadeiro. Então, o ateu é um oponente leal, formidável, tá? Então, não é uma questão de discordar, não é uma questão de cancelamento. O cancelamento, ele além da característica de tentar desmoralizar o oponente e desclassificá-lo, é uma tentativa de monopólio do discurso, tá? Monopólio do discurso. Tem um livro que é um conto infantil, todos dizem que é um conto infantil, mas é um conto político, né? O nome do livro chama-se As Roupas Novas do Imperador, de Hans Christian Andersen. Eu sempre recomendo que as pessoas leiam e fiquem atentos, principalmente ao que acontece em redes sociais, tá? Que é uma espécie de cancelamento por meio do politicamente correto. Qual o enredo desse livro? Um alfaiate chega em uma cidade e diz que ele tem o poder de fazer uma roupa especial, que só quem tem a capacidade de ver aquela roupa é quem tem sangue azul, ou seja, quem é da realeza, tá? O rei daquela província aceita o desafio, paga uma fortuna para aquele alfaiate, o alfaiate faz a roupa e na hora de testar, de provar, ele chama os nobres do reino para ver, para ele saber quem era de fato, quem tinha de fato sangue azul, fazia parte da realeza. Quando as pessoas entram na sala, o rei está só de roupas íntimas e o alfaiate testando a roupa, aparentemente, e as pessoas pensam assim: se eu disser que eu não estou vendo a roupa, ele vai me tirar da realeza. Então todo mundo começou a dizer: que roupas maravilhosas, tal. Então, esse monopólio do discurso acontece em redes sociais, acontece no debate entre cosmovisões. É tipo, se você não entende o discurso como eu propago, ou se você não entende como a minha escola de interpretação propaga, você não tem sangue azul, você não faz parte da realeza, você não é uma pessoa inteligente, você não é uma pessoa que se destaque. Então aí o monopólio do discurso já começa a fazer com que as pessoas se intimidem nas redes sociais, parem de dar as suas opiniões, tá? E tenham medo de serem canceladas por causa desse
monopólio do discurso e por causa desse ataque pessoal para tentar desmoralizar o oponente. E outra coisa, Pedro, que tudo que a gente faz hoje na internet está eternizado, né? Você não pode ir lá apagar porque alguém já deu Não um print, tem perdão e é eterno. Dizem que o print é eterno. né? Então, a gente deve ter muito cuidado com o que a gente posta, com o que a gente fala. Hoje, você deve pensar milhões de vezes antes de colocar alguma coisa na internet? Com certeza. Há quem diga que a internet é a terra de ninguém, né? Sem dono. E não é. Não é. Terra sem lei, né? Dizem. Não só para todo mundo, mas principalmente para o cristão, né? Nosso filtro deve ser como a Bíblia fala, como Jesus sempre falou para nós seguirmos, né? Devemos ter cuidado com cada detalhe que nós não só postamos, mas como nós vivemos, né? E o que nós postamos deve ser reflexo da nossa vida fora das redes sociais. Né? Vamos fazer uma pesquisa aqui com os nossos jovens. Quem aqui, eu não estou falando em relação a cancelamento, mas quem aqui já colocou alguma coisa na internet, se arrependeu e foi lá e tirou? Não coisa grave não, alguma coisa uma foto que não ficou muito boa, alguma coisa que vocês colocaram, depois, eita, me arrependi, ou alguém chegou e disse, rapaz, quer que tu colocasse lá? Alguém já passou por isso? Levanta a mão para eu ver. A pesquisa é a pesquisa. Pronto, aí todo mundo faz alguma coisa que possa se arrepender. Agora, o que esses posicionamentos, muitas vezes, presbítero, a gente já viu gente cancelado por defender a bandeira nazista. Enfim, se a gente fosse dar exemplos aqui, a gente passaria a tarde, a noite, a madrugada falando. Uhum. É preciso ter esse cuidado, esse filtro com o que vai falar, porque a internet não é, de fato, terra de ninguém, né, presbítero? É verdade. Como eu mencionei, é muita responsabilidade, né? Ter um perfil em redes sociais e principalmente ter um número grande de seguidores, tá? Porque hoje é uma coisa que parece até surreal, assim. Você não entende como essas coisas ganham contornos e ganham peso de autoridade. A pessoa é admirada e se transforma em um influenciador ou influenciadora digital pelo número de seguidores, tá? Então, o que aquela pessoa passa a dizer, a falar, a criticar, a mencionar, a questionar, vira lei. As pessoas acreditam. Eu costumo dizer que existe uma nova categoria de pessoas nas redes sociais, que são os ultracrepidários. É uma categoria, essa palavra, ela é definida mesmo, tá? No dicionário. Me ajude. Ultracrepidário é alguém que se atreve a falar de um assunto do qual ele não entende nada. Então tem muito na internet. Então as pessoas aí, pelo número de seguidores, começam a se intrometer em assuntos dos quais não entendem nada, começam a dar opiniões. E um problema atual das redes sociais é que a rede social em si, ela faz com que a pessoa se afaste do livro, da leitura recreativa, da leitura profissional, da leitura aprofundada. E isso faz com que as pessoas tenham uma dificuldade de interpretação. As pessoas aprendem a fazer uma leitura rápida, uma interpretação rápida, que no fundo não entendeu nada. As pessoas não estão perdendo a capacidade de interpretar aquilo que estão lendo em redes sociais. E aí a polêmica ganha volume e para se transformar no cancelamento é muito rápido. Não está muito impregnado, professor, no DNA do ser humano caído, o julgar o outro, né? Esse linchamento, né, que em alguns lugares é literal, mas depois do mundo da internet, de você sentir prazer por linchar alguém virtualmente por uma coisa que ele cometeu. Tem muito disso, né? Tem. A moralidade, ela é objetiva, né? A moralidade é objetiva. Existem coisas que são objetivamente corretas e coisas que são objetivamente erradas. Por exemplo, é objetivamente errado matar 6 milhões de judeus. É objetivamente errado torturar uma criança por diversão, tá? Isso é objetivo. Todos, ateus, cristãos, todos vão dizer mesmo, vão concordar. Então, a moralidade é objetiva. O problema é que, na cultura do cancelamento, a crítica é moralista. O que é uma crítica moralista? É diferente da moralidade. A crítica moralista é que você vai ser crucificado, vai ser colocado num paredão e vai ser fuzilado, exatamente porque você discorda do meu ponto de vista ou do ponto de vista do discurso dominante. O problema está aí, tá? Então, a gente deve cair de frente e falar sobre, de fato, as questões que dividem, tá? Encarar de fato o debate, encarar de frente o debate,
tá? Sem temer o cancelamento, mas visando o estabelecimento da verdade, entendeu? O problema é é a crítica moralista. Não é se você está criticando algo que é certo ou errado. Este não é o fato. O fato é se você está criticando um discurso monopolizador ou dominante ou não, entende? Essa questão é profunda e sutil. A gente está vivendo hoje essa questão do politicamente correto. Sim. Né? Há alguns anos atrás era muito mais aberto, né? Sim. Você podia dar certas opiniões. Hoje tem que ter muita cautela, né, Pedro, com que você vai dar sua opinião. Eu não sei se eu falo, produção, mas tem um cantor aí no cenário nacional que ficou muito conhecido, criticando um louvor belíssimo. Sim. Não vamos falar o nome dele para não estragar o programa. Mas você criticar um louvor, um ungido, abençoado, que fala de coisas celestiais, é você chegar ao ponto da loucura, né? Quando a gente chegar no céu, a Bíblia diz que nós vamos receber vestes brancas, né? Vestes brancas, né? E tem um hino que diz que Jesus é muito lindo, né? Lindo, lindo, lindo és, né? Será que as pessoas que se acham feias vão se sentir incomodadas, né? Pois é. Eu acho que essa interpretação, ela é autodepreciadora, tá? É uma interpretação do que é dito, uma interpretação rasa, tá? Uma interpretação superficial. Eu acho que a gente tem que lutar contra o politicamente correto, que inclusive, irmã Manassés, está adentrando nas igrejas, tá? Politicamente correto está adentrando nas igrejas, tá? E está afetando o nosso discurso, tá? Hoje, nós como obreiros estamos tendo cuidado nos púlpitos, sim, com medo do cancelamento em redes sociais. E existem temas específicos que são perseguidos hoje de forma cultural pelo cancelamento. Eu posso citar aqui pelo menos 6 aqui. Por exemplo, a questão do inferno. As pessoas as pessoas estão emocionalmente abaladas e não querem ouvir que você fale sobre a questão do inferno. Mas, ao fim e ao cabo, no fim dos tempos, para Deus, só existirão 2 tipos de pessoas, os que serão salvos e os que serão condenados. Tá? A questão do particularismo cristão. Você não pode fugir dessa máxima do particularismo cristão. O que diz o particularismo cristão? O particularismo cristão defende que o cristianismo bíblico é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. Tá? Foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A questão da verdade, a verdade ela não é relativa, o relativismo está fora, a verdade é objetiva, tá? Então se alguém chega para você e dizer assim, a verdade não existe, você deve perguntar para ele, isso é verdade? Tá? Esse negócio de verdade absoluta não existe, você deve perguntar a ele, você está absolutamente certo disso? Tá? A questão do inferno, a questão da verdade, a questão da existência de Deus. É muito chique hoje, as pessoas acham muito chique dizer que Deus não existe. Tá? É um sinônimo, é o monopólio do discurso. É um sinônimo de inteligência, as pessoas inteligentes, de status, dizem, olha, Deus não existe. Tá? Eu me deparei certo dia com um ateu, ele disse a mim, esse livro é seu? Eu disse, é. Ele disse, você é cristão? Sou, graças a Deus. Ele disse, eu sou ateu. Eu disse, qual a sua justificativa para ser ateu? Porque o debate, não cai, o ônus da prova não é só nosso. Né? A questão de saber que o cristianismo é verdadeiro e demonstrar. Como você sabe, qual a diferença entre saber que o ateísmo é verdadeiro e demonstrar? Eles também têm a mesma responsabilidade. E eu joguei sobre ele. Tá? Como é que você... Qual a razão de ser ateu? Ele disse, não, porque eu sou racional. Como assim? Então você está dizendo que eu sou irracional? Não, não quer lhe ofender? Não é questão de ofender ou não, é questão de lógica. Ele disse, não, é que... Mas, eu sou racional, eu sou ateu porque sou racional. Eu disse a ele, você já ouviu falar em Santo Agostinho? No século V, um homem que foi o nome de ouro da patrística, escreveu 154 livros. Escreveu sobre teologia, filosofia, a ciência da época, filosofia do tempo, história. E ele falou coisas do relacionamento entre Deus e o tempo, que filósofos do tempo hoje, como Stephen Hawking, que morreu recentemente, citaram Agostinho. Tá? Então, Agostinho era irracional, Tomás de Aquino era irracional, os pais da ciência moderna eram irracionais, entende? Então, você inverte Então, aquele discurso monopolizador
do livro que está contido no livro, que é um conto infantil, As Roupas Novas do Imperador, estava lá na conversa, quando ele disse, eu sou ateu porque eu sou racional e todo o resto é irracional, entende? É a forma de utilizar o politicamente correto e fazer cessar o discurso, tá? Então, a questão do inferno, a questão da verdade, a questão da existência de Deus, a questão dos milagres, tá? A questão da ressurreição de Jesus, que é o foco central, o tema central da fé cristã, entende? Então, o politicamente correto, por meio do medo e do cancelamento, está fazendo com que as pessoas cessem, tá? Cessem a própria pregação, que é a mensagem central do cristianismo, entende? E uma grande regra nesse domínio, nesse monopólio do discurso, é o medo do cancelamento, da cultura do cancelamento. Mas a gente não pode se calar, né? A gente não pode se calar e não pode temer, porque ainda que a mentira dê a volta ao mundo e ainda que a verdade esteja calçando as botas em casa, enquanto a mentira dá a volta ao mundo, a verdade vai sempre prevalecer. Muito bem, mas o presbítero Alson Salles, se prepare para não ser cancelado, não, brincadeira. Que a nossa arquibancada está cheia de jovens que vieram afiados para fazer perguntas para o senhor e contamos com a presença aqui dos jovens, né? Como a gente já apresentou, da área 22, da área 54. Paz do Senhor Jesus mais uma vez para vocês. Amém. Dá para ser melhor, não dá não? Paz do Senhor Jesus. Amém. Quem é que tem pergunta aí? Maria Eduarda. Pois não. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmão Manassés, presbítero, irmão Pedro, a todos. Gostaria de saber, como cristãos, como devemos lidar com a situação de cancelamento? Devemos rebater ou nos silenciar? O cancelamento é uma atitude de manada, tá? Manada. O que é tudo manada? É uma atitude de um grupo de pessoas, tá? Que se organizam sobre um tema e sobre o nome, no caso o nome da pessoa que vai ser cancelada, tá? Se organizam sobre o tema e sobre o nome e tentam cancelar essa pessoa especificamente. O cancelamento é a tentativa de destruir, tá? De desmoralizar completamente. E principalmente de tirar da pessoa a capacidade de influência, tá? O irmão Manassés é um comunicador, tem uma extensão, um alcance muito grande de influência, onde Manassés falar em redes sociais, o que ele falar, ele pode não perceber. As pessoas acreditam, porque ele tem a responsabilidade jornalística do trabalho que ele faz, tá? Então, se houvesse, hipoteticamente, uma tentativa de cancelamento dele, essa tentativa seria para tirar dele essa voz, tirar dele essa influência, tirar dele até mesmo o emprego, tá? Agora, se você está tratando e lidando com a questão verdadeira, com a questão importante, como os temas centrais da fé cristã, que são inegociáveis, você não deve temer pela verdade, ou para defender a verdade. O problema é se você vai ter estabilidade emocional, psicológica para lidar com essa questão, tá? Porque a difamação ela é de um nível muito baixo, tá? Muito desagregador e muito baixo. Se a pessoa vai ter controle emocional, controle psicológico para lidar com isso, tá? Mas é importante a pessoa se posicionar com respeito, tá? Se posicionar levando em consideração a verdade dos fatos, entende? Então, vai ter controle emocional, psicológico para tal. Então, uma coisa é certa, a gente não deve se calar, e principalmente para defender os temas centrais da fé cristã, que são os temas basilares, entendeu? Tem mais pergunta, não acabou não. Quem é o próximo que vai perguntar? Deixa ali passar o microfone. Paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Manassés, Pai do Senhor, presbítero, Pedro. A minha pergunta, irmão, é a seguinte: de que maneira a igreja e todos nós devemos tratar jovens cristãos que, por algum motivo, possuem medo de defender o que acreditam e, por conta disso, acabam defendendo pautas anticristãs? De que maneira nós podemos lidar com esses jovens? Esses jovens estão inspirados, né? Tá, eu acho que eles estão inspirados, está acontecendo alguma coisa ali, tem uma iluminação ali. São perguntas muito importantes, tá? Essa questão é importante porque a gente vive um fenômeno, tá?
ele não acontece apenas na relação entre ciência e religião, tá? Ciência e fé, né? Ele acontece no embate, na luta cultural entre a fé e a cultura, a fé e a Bíblia, tá? Então existem quatro tipos de modelos entre relação entre fé e ciência, tá? Ou fé entre Bíblia e ciência, 4 tipos de modelo. O primeiro modelo é do conflito. Algumas pessoas, inclusive crentes evangélicos, acham que existe conflito entre a fé e a ciência. O segundo modelo é o modelo da independência. Algumas pessoas defendem também no nosso meio que a ciência e a Bíblia são como a água e o óleo, elas não se misturam, não dialogam, tá? O terceiro modelo é o modelo do diálogo. É a ideia de que, eu defendo esse modelo, é a ideia de que a ciência deve estar em diálogo constante com a Bíblia e com a teologia. Elas dialogam, tá? E trocam informações mútuas. E o quarto modelo é o modelo da complementaridade, é o modelo de que a ciência esclarece muitas coisas que a Bíblia diz e o que a Bíblia diz esclarece muitas coisas que a ciência diz, tá? Modelo de complementaridade. As pessoas pensam que essa é uma questão menor, pequena, mas não. E o problema é que isso não acontece apenas no relacionamento entre ciência e Bíblia, ciência e teologia. Acontece entre Bíblia e cultura e Bíblia e política, tá? Então, como é que você vai defender, você como cristão, vai defender um político ou um líder na cultura que é um ativista dos direitos contra a fé cristã? Como é que você vai apoiar? Mas isso acontece muito, tá? Existem muitos cristãos que votam, que apoiam pessoas que defendem pautas completamente anticristãs, porque elas estão no segundo ponto da relação, que é a relação da independência. Elas acham que, na igreja eu sou crente, levo a minha Bíblia para a igreja, dobro o joelho lá, mas não tem problema nenhum na minha vida pessoal, na minha relação, no meu relacionamento com a cultura e com a política, eu votar em uma pessoa que é a favor do aborto, que é a favor da liberação das drogas, tá? Que é a favor da destruição da família. Aí eu estou na igreja com a minha Bíblia na mão, tá? E apoiando na cultura e na política uma pessoa assim, tá? Em filosofia, isso se chama dissonância cognitiva. É quando a pessoa não sabe discernir a realidade como ela é, tá? Parece uma metamorfose ambulante, né? Sem querer criticar as pessoas, que as pessoas fazem isso, mas diga-se de passagem, tá? Fazem isso involuntariamente, sem perceber, tá? Se a pessoa perceber e faz isso sabendo, aí ela já caiu, eu costumo dizer, já caiu da graça faz tempo e não... Ela já aposta toda a fé. Conscientemente, né? Conscientemente. Ali ela tá... Não. O camarada defende o aborto, não tem problema nenhum, apesar da Bíblia condenar, eu vou colar com ele, vou me aliar a ele, vou apoiar ele, tá? Então essa pessoa conscientemente ela entrou em estado de apostasia. Agora, o problema é que a maioria das pessoas usam o segundo ponto da relação, que é a relação da independência. Elas acham que não existe a conexão. E a conexão é plena e total. Conexão é plena e total. Elas não são dissociadas. O problema está aí. Muito bem, vamos embora, né? Conversa tá... Eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Eu acho que muito bem, muito além também, né? A gente está aprendendo aqui hoje. Muito bem, a nossa conversa está muito boa e vai ter muito mais aqui, né? Vamos aprender neste dia com o nosso professor, mas a gente vai dar uma pausa para começar o nosso primeiro quadro de hoje, que é o Complete o Versículo. Pode rodar a vinheta. Muito bem, a gente vai começar pela área 22, depois a área 54, né? Primeira 22. Vamos lá. Acho que o coordenador fica, né, com o coração acelerado em casa, acompanhando. Primeiro versículo, você de casa também acompanha aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em... Tem até hino com esse versículo, né? Atenção, quem é que vai responder? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em... Sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. Que mais? Se apertar... Que é o vosso culto racional. Rapaz, é professor de escola dominical, é?
Tá vendo? Tá de parabéns. Agora a gente vai para 54. Tá com a responsabilidade aí, porque lá responderam, viu? Quero nem saber. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam Em tudo conhecida no Senhor como súplicas e ações de graças. Muito bem, rapaz. É professor também? Não. Agora tem mais um, aí a gente faz o quê? Para todo mundo? Vamos lá. Oi? Volta para 22? Então vamos lá. Atenção. Porque ainda um pouquinho de tempo. Eita, essa aqui tá... E o que há de vir virá e não tardará. Teve ajuda dos universitários aqui, mas pode, né? Tudo bem, parabéns aí a todos os jovens, que Deus continue abençoando vocês. É bom, né, decorar os versículos. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, mas antes disso, a gente ouve o louvor com a Rebeca Leira. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Paz do Senhor, você aí em casa, louve comigo em nome de Jesus, amém? Com minha vida, quero te adorar, minha família, quero te entregar. Sei que posso sofrer, sei que posso chorar, mas o que eu tenho, ó Pai, coloco em teu altar. Com minha vida, quero te adorar, a minha família, eu quero te entregar. Sei que posso sofrer, sei que posso chorar, mas o que eu tenho, ó Pai, coloco em teu altar. Agora levanta as minhas mãos. Agora eu levanto as minhas mãos e abro meu coração pra te adorar, pois santo és, Senhor. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim, o que importa é que eu nasci pra te adorar. Declare isso comigo. Santo, só tu és santo. Não há Deus semelhante, não há Deus semelhante. Oh, aleluia, Jesus. Santo, só tu és santo. Pra te adorar foi que eu nasci. Agora eu levanto as minhas mãos e abro meu coração pra te adorar, pois santo és, Senhor. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim, o que importa é que eu nasci pra te adorar. Santo, só tu és santo, não é outro Deus, aleluia. Não há Deus semelhante, não há. Santo, só tu és santo, e pra te adorar foi que eu nasci. Declare mais uma vez, diga que ele é santo. Santo, só tu és santo. Não há Deus semelhante a ti. Santo, só tu és santo. Pra te adorar foi que
Glória a Deus. E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso link nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube, EADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? É isso mesmo. Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e o Spotify. Bom, hoje estamos conversando sobre cultura do cancelamento com o presbítero Wilson Salles e o jovem Pedro. Presbítero, o cancelamento como fenômeno é coisa nova? Ou se a gente fizer uma viagem aí, a gente vai encontrar cancelamentos na história? Como eu mencionei no início, né, o cancelamento, o conceito é difícil nesse contexto aí, né, de redes sociais. O fenômeno da semântica é a ideia de que as palavras vão ganhando novos significados, né, dentro de contextos diferentes. Mas o cancelamento, ele é um fenômeno histórico e inclusive antigo, tá? Esse cancelamento recente, ele era utilizado para que pautas fossem levadas a efeito, para que o governo ou empresas tomassem medidas que aquele grupo de pessoas queriam operacionalizar. Historicamente, é um fato que o cancelamento sempre existiu. Tendo em vista que cancelamento é uma tentativa de silenciamento, de banimento, de cancelamento de um grupo de pessoas ou de alguém específico, tá? A gente pode ver na Idade Média a Igreja Católica utilizando a Inquisição para perseguir e cancelar os protestantes, né? Silenciar os protestantes que estavam minando a autoridade da Igreja com a pregação do Evangelho. Nós vemos o cancelamento de um grupo étnico com os judeus, né? Principalmente, se você assistir lá a palestra do pastor Abrão de Almeida sobre judeu, um povo sofrido, você assim, se você escutar aquilo e não chorar, você perdeu a sua sensibilidade humana, tá? Como os judeus sofreram depois que eles disseram lá no julgamento de Jesus, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos, tá? Culminando com o Holocausto, os 6 milhões de judeus, tá? Tem uma história interessante na Genebra, né, após na segunda geração de reformadores, a Genebra protestante, em que um famoso herege chamado Miguel de Servetos, que era um geógrafo e um médico também, ele não acreditava na doutrina da Trindade e não acreditava no batismo infantil, tá? Então ele escreveu um livro chamado Restitutas, respondendo Calvino nas Institutas, tá? E ele foi duramente perseguido, foi preso na Genebra, foi levado a julgamento pela acusação de Calvino e foi queimado na fogueira, tá? Então, por que ele foi queimado na fogueira? Qual a tentativa de silenciamento? Ele não acreditava na Trindade, não acreditava no batismo infantil. Nós não acreditamos no batismo infantil, tá? Se nós vivêssemos lá, talvez nós estivéssemos também naquela fogueira por esta doutrina, tá? Só que pessoas importantes são canceladas de uma forma tão brutal, cruel, como o Servetos foi. Servetos era um geógrafo, mapeou grande parte da Europa com seu trabalho e foi o primeiro médico na história a descobrir como era a circulação do sangue no pulmão, tá? Veja o timbre, o nível de homem que foi silenciado por uma opinião doutrinária, tá? Então, é uma questão histórica, tá? Só que ela hoje ganha novos contornos com essa rapidez, como o Pedro mencionou, essa rapidez aí das redes sociais e como a coisa ganha contornos com muita velocidade e que a pessoa pode ter, de fato, a vida completamente destruída por causa disso. Por exemplo, o mais antes ainda, José com seus irmãos. José, por ter a sua verdade, a sua opinião, e ser aberto com seus irmãos, foi brutalmente cancelado por sua família, né? Cancelamento familiar. É verdade. Excluído pelos irmãos. Em família. Em família. Começa dentro de casa. Dentro de casa. Isso acontece. É verdade. Mas ele soube superar. Não é? Eu acho que E como o presbítero falou, a verdade sempre prevalece. A questão do problema do mal, né? Como Deus lida com o mal é uma forma incrível, porque ao fim e ao cabo, sempre a vontade de Deus vai prevalecer, ainda que as pessoas tentem o mal, né? A história de José retrata bem isso. Bom, tem mais a plateia está afiada hoje, viu? Segura aí, eles estão iluminados, hein? Vitória
Regina, é isso? Cadê a Vitória? Amém. Ah, Vitória. Vitória congregou lá no loteamento Grande Recife, viu? Da minha congregação. É prata da casa. Pois não. Agora que eu tô nervoso. Pai do Senhor, irmão Manassés, Pai do Senhor, presbítero, jovem e a você de casa também que nos assiste. Eu gostaria de saber dos irmãos se já passaram por alguma experiência que foram cancelados. A gente acabou de ouvir que já houve experiências na história, né, antigamente. Eu queria saber dos senhores, se vocês já foram cancelados por algum pensamento e se vocês se posicionaram ou se acharam prudente se calar. Gostaria de saber. Essa pergunta é boa. Eu não tenho muita projeção em redes sociais, né? Então, essa questão de um cancelamento massivo e tal, eu não tenho tanta experiência com isso. Já tive tentativa de cancelamento, tá? Mas como eu já trabalhei muito questões, as minhas 3 questões de pesquisa, né, que são os temas da minha vida, a questão do ateísmo, a questão da teologia reformada e a questão do Islã, né, que envolve aí o conhecimento da cultura oriental. Então eu já me envolvi em muitos debates e já sofri muitas invasões. O que é uma invasão em um debate? É você estar debatendo com uma pessoa e vir 100 pessoas, tá? Debater com você, tirar você do foco e tentar lhe menosprezar, tá? Tem uma experiência que eu tive, né, que está muito envolvido nessa questão de cancelamento. Eu escrevi um artigo, né, há uns anos atrás, o artigo chama-se O Determinismo e a Agenda Oculta de Deus, onde eu criticava a teologia reformada, no sentido de que se ela fosse verdadeira, tudo não passa de uma peça de teatro de Deus, né? Então, uma pessoa escreveu um artigo refutando o meu artigo. E eu encontrei um colega e ele disse a mim assim, o seu artigo foi refutado. Eu disse, meu artigo foi refutado, ele disse, você leu o artigo? Eu disse, eu li o artigo da pessoa que me refutou. Aí eu perguntei a ele, mas você leu o meu artigo? Ele disse, não. Então, como eu fui refutado? Porque lá eu citei 14 versículos que provam que a teologia reformada nesse sentido de determinismo está errada. Eu citei 14 versículos. E a pessoa que me refutou não abordou nenhum versículo que eu citei. Então, como eu fui refutado, né? Então, essa é o ataque pessoal. Em filosofia e lógica é chamado de ad hominem. Quando a pessoa sai do tema e ataca a pessoa, como um ataque pessoal, para tentar desqualificar o oponente, tá? Tirar dele a influência. Então, se isso pode ser uma tentativa de cancelamento, eu entendo que sim, tá? Mas não de uma forma tão massiva assim, até porque eu não tenho tanto alcance em redes sociais e também nem me importo com isso, tá? Isso é muito comum, né? Eu não chego no nível da outra pessoa, eu vou falar mal da pessoa, não é? A gente vê muito isso na internet. É uma estratégia de debate é muito utilizada e as pessoas não conseguem perceber, não tiveram a mente e as emoções treinadas para perceber essa sutileza no debate, né, nesse ataque pessoal, e não percebe. Existem outros também, como o argumento da autoridade, né? Por exemplo, se alguém vier, um dos jovens aqui, falar algo sobre biologia e falar muito bem, falar com uma envergadura muito boa, profundidade, conhecimento sobre qualquer tema, filosofia, teologia, qualquer que seja, e eu perguntar para você assim, você é formado em biologia? E você dizer, não, então eu não vou ouvir você, tá? Isso é um ataque pessoal, gente. É um ataque da autoridade. Tipo, eu só vou lhe ouvir se você tiver credenciais. E a verdade não necessita disso, tá? Se bem que existem temas que a pessoa tem que demandar tempo e uma profundidade maior para conhecer melhor, né, aquele determinado assunto, tá? Mas você não precisa ser formado, ter um PhD para falar sobre temas que você pode ler e dominar qualquer tema que você se dedicar. Pedro, você representando aí os jovens, olha a responsabilidade de Pedro. Misericórdia. Na sua opinião, é melhor fazer como a jovem falou, você se esquivar, não entrar na discussão, deixar para lá, ou como o presbítero falou, se posicionar, se estivermos de fato ao lado da verdade, dentro da sã doutrina das Sagradas Escrituras? O que é que tu faz, Pedro? Não sei se eu fico no meio termo nisso aí, mas eu acho que depende muito do ambiente que você está inserido. Por exemplo, eu na faculdade sou um dos 3 crentes que estão na sala. Então, dominantemente, eu não vou defender algo que eu acredito com tanta arbitrariedade, porque eu posso ser até linchado ao vivo lá em Iacores, né? sem se saber, até com acusações que são mentira. E a massa vai acreditar na mentira. Então eu acho que até
por ensinamento de meus pais, eu prefiro me calar em certos pontos. Nesse caso, por exemplo, eu estou com muita gente, já para não me expor e não me mostrar vulnerável em uma situação como essa. Mas no debate com alguém pessoalmente, se ele discorda de mim, ou com 2, 3 pessoas no máximo, né, eu posso sim, eu me sinto mais confortável, pessoalmente me sinto mais confortável de responder, se eu tiver, claro, autoridade intelectual para isso. Se não, eu prefiro me abster, pessoalmente, né, particularmente. E às vezes prega com a própria vida, né? Às vezes sem palavras, né, presbítero? Esse debate público, ele é uma armadilha. Pedro está certo, ele é uma armadilha, porque Prudência, né? às vezes o oponente ele só quer lhe desmoralizar, tá? Então, se você vê que essa pergunta é capciosa, mal intencionada, é melhor você... Agora, se existe uma plateia assistindo, aí vale a pena entrar no debate, porque aí você vai expor, tá, aquela pessoa que está criticando algo do qual é um ultracrepidário, né, está criticando algo do qual ela não conhece nada, aí você pode expor para ela, para essa pessoa, tá? Para a plateia que a crítica dela não tem fundamento, tá? Eu já tive uma experiência assim, com uma advogada, tá? Que ela chegou e disse, você é uma pessoa tão inteligente, como é que você é crente, você ainda é crente da Assembleia? Se sou. Eu disse, olha, ela disse, eu sou ateia, eu não acredito, eu acredito que a vida surgiu aleatoriamente e a ciência já conseguiu comprovar isso. Digo, como pode, se a maior lei da ciência, a lei da biogênese, que vida só provém de vida, e a sua visão de mundo diz que matéria morta produziu vida. Como você pode defender isso cientificamente? Não, mas porque teve um experimento em 1952, dois cientistas pegaram um tubo de ensaio, colocaram água, metano, vapor d'água, deram descarga elétrica e surgiu aminoácidos. E ali a prova de que a vida pode surgir aleatoriamente. Eu disse, existem 2 problemas na sua teoria, nesse experimento. O primeiro problema é que aquele aminoácido não surgia aleatoriamente, houve inteligência por trás. Isso prova o meu ponto. Um Deus Todo-Poderoso trouxe a vida à existência. Isso prova o meu ponto. Segundo, aminoácido não se compara em nada com uma célula viva, ainda que ela seja unicelular. E ela disse, e você tem autoridade para falar isso? Você é formado em biologia? Eu disse, eu não sou formado em biologia, mas aqui tem 2 pessoas, tem uma plateia, tem 2 pessoas aqui, que uma tem mestrado e uma tem pós-graduação, e eu vou perguntar a elas 2 se um aminoácido, existe a chance de forma aleatória, randômica, de um aminoácido se transformar em uma célula viva, ainda que unicelular. Eu perguntei aos 2. Eles têm autoridade, já que você está botando o argumento da autoridade. E os 2 disseram, isso é impossível. Por azar estavam os 2 lá, né? Por azar estavam os 2, né? Tá? Então, se você tem uma plateia e você pode mostrar que aquele argumento é falso, já que aquela pessoa está irredutível e quer lhe desmoralizar, vale a pena você se submeter pela plateia. Mas aí é uma decisão ali... Tem que ter segurança, né? Fração de segundo ali para você decidir se vai entrar ou não. É melhor, se puder representar bem, entre. Se não puder, ore, abençoe e deixe aquela coisa para lá. Agora, essa questão de cancelamento, né? Você pode colocar uma pessoa nessa fogueira, né, na internet para a vida toda. Ou seja, essa pessoa ser cancelada e nunca mais se levantar. A gente poderia citar aqui, como a gente disse anteriormente, N exemplos, né? Não vamos colocar aqui o exemplo. Mas você pensar que você está cancelando alguém, que você pode prejudicar a vida inteira daquela pessoa, como é que a gente, como cristão, jovem cristão, você de casa, se comportaria diante disso? Eu acho que a gente tem muitos exemplos de pessoas que foram canceladas e o tiro saiu pela culatra, tá? Porque, em uma certa medida, quando a pessoa é cancelada ou existe essa tentativa de cancelamento, a pessoa é posta em evidência, tá? E quando as pessoas mais centradas começam a observar os 2 lados do debate, muitas pessoas vão perceber, opa, essa pessoa está certa, tá? E o nível de influência daquela pessoa, o nível de alcance das redes sociais, de seguidores e de influência cresce. Eu tenho um exemplo concreto disso. Tem um apologista americano chamado Ray Comfort, um escritor, e ele é o do Living Waters, administra o site do Living Waters. E ele um dia fez um vídeo dizendo que Deus criou a banana exatamente com aquele pitoquinho de cima para o macaco descascar a banana, né? E ele foi execrado publicamente pelos ateus. E o que aconteceu depois disso?
Ele foi chamado para dar palestra em todas as universidades americanas, apesar daquela execução pública, humilhação pública. O alcance dele, multiplicou assim 10 vezes mais, tá? Então, em muitas tentativas, essa tentativa falha. Agora, em muitas ocasiões, essa tentativa falha. Agora, a pessoa tem que ter equilíbrio emocional e psicológico, porque o cancelamento social está destruindo a vida psicológica das pessoas, está destruindo a vida emocional das pessoas. E existem pessoas que estão perdendo a sanidade mental por causa do cancelamento e perseguição em redes sociais, tá? Então, se vai entrar, se vai tuitar, se vai comentar, se vai entrar em um debate, entre sabendo que pode acontecer, mas se você vai entrar pelo lado da verdade, para defender a verdade, Deus vai lhe ajudar. De todas as formas, Deus vai lhe ajudar, tá bom? Bom, a questão de disciplinar, vamos entrar para a nossa área, né? A gente tem disciplina na igreja. Uhum. A disciplina seria um tipo de cancelamento ou não tem nada a ver? Não, eu acho que a disciplina, quando você se afasta de uma pessoa que é uma influência má para você, não é cancelamento, tá? E a disciplina, ela traz a restauração, tá? A disciplina traz a restauração, a disciplina traz uma conscientização pessoal do erro, a pessoa... É pedagógica, né? Pedagógica, passa a refletir, tá? Mas a disciplina, ela não tem a função de denegrir, de destruir, tá? Nem de desmoralizar publicamente uma pessoa, tá? A missão principal da disciplina é restaurar, tá? Levar a pessoa à reflexão, fazer com que a pessoa observe onde errou, reflita e quando voltar às atividades normais, volte com mais força, com mais fé, com mais confiança, tá? Com mais convicção de representar bem o que de fato é a igreja, né? O cristianismo em si é a igreja. Agora tem aquele tipo de gente que Paulo diz assim, deste tais... Afasta-te. Afasta-te dele. Sai de perto desse negócio aí. Isso seria um cancelamento, não? Também não, eu acredito que não. Eu acho que é fora do contexto, porque você, apesar daquela pessoa ser uma influência má e você perceber e se afastar, tá? Você não quer o mal daquela pessoa, tá? Muitas vezes você, antes de se afastar, você vai aconselhar, você vai tentar ajudar, você vai tentar demover, que é bíblico, tentar convencer biblicamente aquela pessoa a sair daquela posição ou retornar daquele caminho, tá? Que é a palavra arrependimento, metanoia do grego, né? Voltar do caminho, mudar o pensamento, tá? Então, a missão principal de se afastar é para você, primeiro, se preservar, tá? E segundo, não cair naquele tipo de erro, tá? Mas não tem a função de destruir a pessoa, como nessa cultura do cancelamento, tá? Então, a diferença é sutil, tá? Mas é significativa e ela existe de fato. Já aconteceu com você, Pedro? Eu até comparo com os pais, né? Quando os pais dizem, Pedro, não ande com aquela pessoa. Sim, sim. Eu acho que é mais Paulo sendo como um pai para nós, pai na fé, tomando cuidado de nós, para que nós não nos influenciemos com aquela pessoa. Até eu acho bom esse paralelo com os pais, porque eu penso que minha mãe, por exemplo, quando dizia isso, falava isso para mim porque eu não tinha maturidade para andar com aquela pessoa. Talvez aquela pessoa me influenciasse. Hoje eu vejo que se diminui porque talvez ela enxergue em mim mais maturidade. Eu vou na faculdade e dentro da minha faculdade existem muitas pessoas que não são cristãs, né? Uhum. E eu não sou influenciado na faculdade pelas pessoas, nem pelos professores, porque eu fui educado pela minha mãe desde pequeno. Talvez se eu tivesse andado com essas pessoas que ela disse que eu não andasse, hoje eu seria diferente. Então é um cuidado que Paulo teve, que os pais também têm. E é uma forma também de demonstrar a essa pessoa que o meu afastamento está dando algum recado para ele? Também. E não sejamos ingênuos, tá? Uma instituição não vai dar púlpito, não vai dar voz, tá? Não vai dar púlpito, não vai dar voz a uma pessoa que quer lhe destruir. Entende? Isso não é cancelamento, isso é uma atitude de autopreservação, tá? Agora, por exemplo, se você está numa faculdade, como eu passei 5 anos na Universidade Federal estudando filosofia, se você está numa faculdade, numa universidade, onde o discurso é múltiplo e onde, tecnicamente, a tolerância deveria ser irrestrita. Eu já tive experiência de pagar disciplinas com professores que, por saberem que eu era cristão, não me davam voz, é o que eles chamam de lugar de fala, tá?
Até na hora de apresentar trabalhos, tá? Chegava a minha vez, um dia eu fui apresentar o conceito de lealdade em Michel de Montaigne, e o professor disse, você vai falar sobre lealdade, como a visão do mundo dele, esse conceito de lealdade é irrelevante, tá? E ele disse, não, precisa apresentar não. E a minha não, eu vou dar sua nota, precisa apresentar não. Preferiu não lhe Eles cortam de fato, alguns deles cortam de fato o seu lugar de fala, tiram de você o lugar de fala, que é uma forma de tirar influência, porque em alguns momentos eles já viram que quando algumas pessoas entram em debates e fazem questionamentos, tá? Sinceros, faz com que o próprio curso da aula e às vezes até mesmo da disciplina mude, seja fortemente influenciado, tá? Então, qual é, em um local como a universidade, isso é completamente surreal, mas acontece muito. Muito bem, nós vamos continuar aqui com a nossa conversa. Estão gostando? Estão aprendendo? Sei que é muita informação e depois o programa fica disponível aí no YouTube. Você assiste 10, 20, 30 vezes, vai absorvendo todas as informações. Porque agora a gente vai para o nosso quadro Quem Disse a Quem? Roda a vinheta aí. Muito bem, neste quadro a gente fala uma frase, quem disse a quem. Entenderam? Já viram esse quadro, não já? Vocês acompanham o Espaço Jovem aí. Você de casa também já acompanhou aí esse quadro. Então, a gente começa com que área, produção? 54, olha aí, vocês foram sorteados. Atenção, quem disse a quem? E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Quem foi que disse isso? A quem? A quem ele disse? Isaías disse a Ezequias. Rapaz, assim, né? Rapidinho. Parabéns. Está lá em 2 Reis 20 e o versículo 6. É a irmã que respondeu? Esther Santos. Esther Santos. Vai ganhar uma oração no finalzinho. Vamos para a próxima, agora a área 22, não é isso? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Quem foi que disse isso? A quem ele disse? Dário disse a Daniel. É a jovem? Bruna. Bruna. Dario disse a Daniel. Empatou, produção, tá? Tá empatado aqui. Vamos lá. Agora eu volto para a área 54. Devia desempatar, né? Para todo mundo, né? Vamos lá. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser cabamacho, ser homem. Quem foi que disse isso a quem? Essa é famosa, hein? Esforça-te, ser homem. Quem foi que disse isso? Ele disse isso a quem? Foi um pai que disse ao filho. Vamos lá. Primeira pista. Ali já sabe, viu? Ali, olha a câmera focando ele ali. Ele já sabe. Fale, meu filho. Quem foi que disse? Cadê? Vamos lá, o jovem. Fala aí, Juan, no microfone. Davi disse a Salomão. Davi disse a Salomão, seja homem. Mas ele quis ser homem tendo mais de 1000 mulheres. Não era nesse sentido, não era presbítero. Era para ser íntegro, né? Ele levou, ele levou ao pé da letra. Ao pé da letra da cultura. Meu Jesus. Eis aí a questão da interpretação, né? Interpretação Deve tudo. ter cuidado. E já pegando esse gancho, muita gente é cancelada porque houve um falso testemunho, quase a história da vinha de Nabote, né? Aí, às vezes, a gente viaja também naquela informação, ou falsa informação, e alguém pode ser muito prejudicado por conta desse cancelamento. Isso existe muito, né, presbítero? Existe muito, é o que a gente chama de essencialismo atemporal. É como se a figura da pessoa que falou aquilo fosse encarnada como o que representa aquela fala, tá? Lembra quando a gente disse no começo que o print é eterno, né? Isso. É como se não houvesse mais perdão para aquela pessoa, não houvesse mais restauração. Então, aquela pessoa ela é linkada com aquela frase ou com aquele tipo de pensamento de forma irrestrita e atemporal. É como se ela se transformasse naquilo, tá? E como se não houvesse mais possibilidade de perdão. A pessoa está marcada com aquele erro pro resto da vida, tá? Isso eu entendo que isso é uma injustiça
terrível, e tem a questão do que a gente vê muito, tá? Que acontece por aí. Uma polêmica de rede social vira um processo na justiça e, ao fim e ao cabo, aquela pessoa foi inocentada, tá? Ela foi inocentada na justiça, mas permanece culpada pro resto da vida nas redes sociais, tá? Então, o que acontece muito, porque se ela foi inocentada na justiça, aquela questão foi olhada de forma aprofundada, né? E foi visto que ele não teve culpa naquela forma, ou naquele ato, naquela ação, naquela palavra. Então, se ela foi inocentada lá, por que ela não é inocentada de volta na rede social? Por quê? Por causa da característica que a rede social tem, está fazendo com que as pessoas tenham essa característica, está destruindo o intelecto das pessoas, a capacidade de interpretação, que é uma leitura rápida, rasa e superficial. As pessoas não querem se aprofundar, tentar descobrir o que está por trás daquela informação, daquela possível fake news. As pessoas não querem. O que se transformou na cultura do cancelamento hoje é uma ferramenta de lacração. A pessoa quer agitar, quer desmoralizar as pessoas, quer atacar as pessoas, vai lá, dá o ataque, vai viver a vida dela, não sabe o resultado daquele ataque lá. Joga gasolina e deixa a pessoa agonizando lá. Eu volto até, presbítero, para Gênesis 39 com José. Eu gosto muito de José. Quando a esposa de Potifar falou mal dele, incriminou ele por algo que ele não tinha feito. Ele ficou como abusador e foi preso por isso. Foi cancelado pela esposa de Potifar por uma mentira, né? Terrível, né? Bom, nós vamos para o intervalo, mas antes vamos ouvir a nossa querida cantora Rebeca Lira. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, que é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, eu posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu,
Amém. Glória a Deus. Estamos de volta aqui no Espaço Jovem, no nosso último bloco já, rapaz. Faltou o ar. Muito boa a nossa conversa hoje com o nosso querido presbítero, professor Alson Salles, mas o programa ainda não acabou. Fica com a gente que tem mais louvor e muito assunto, né, com os nossos convidados de hoje, né, o jovem Pedro também aqui participando conosco. E o tema é cultura do cancelamento. E sem mais delongas, né, a gente vai para a próxima pergunta, que é a seguinte, presbítero. Quais os riscos para quem suscita o cancelamento ao próximo? O principal risco, e esse é grave, é de ser injusto, né? Cometer injustiça e fazer a pessoa passar por um sofrimento desnecessário, né? Termina a pessoa compactuando com o mal, né? Isso tem um reflexo negativo até mesmo na vida espiritual, né? Então, dentro daquela questão, é saber, pensar bem se você vai comentar ou se você vai compartilhar uma informação sem antes saber se aquilo é de fato verdadeiro ou não. Tá? A gente lembra, né, Pedro, de Estevão, né? Ali ninguém podia resistir à sabedoria dele, o Espírito Santo sobre ele, e como não tem mais argumento... Ali é um cancelamento. Cancelado da pedra ali. A pedra. Né? Apedrejado. Mas a recompensa foi instantânea, né? Ele viu os céus abertos, foi lindo. Eu acho que para ele ali foi Com certeza. mais que... Tudo pela verdade. É verdade. Vale a pena. Vale a pena. E é interessante, presbítero, que as palavras de Jesus, parece que ele está, né, nos mostrando o que a gente ia viver há 12 mil anos atrás, dizendo: exultai e alegrai-vos quando vos injuriais e perseguirem e disserem todo mal contra vós, né, por meu nome. Eu acho que aí é onde a gente sorri quando é cancelado, pelo nome de Jesus, né? Eu acho que essa perseguição vai crescer, vai recrudescer e a gente deve estar preparado. Preparar emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente, para esse debate que está vindo aí e vem forte, tá? Então, a gente tem que sair um pouco daquele nível superficial. Um dos jovens aqui mencionou um texto aqui. O nosso culto é racional. A gente não chega na igreja às 19 horas, a gente chega, entra em transe e às 21 horas sai do transe e vai para casa. Não. O culto é racional. As informações são processadas intelectualmente e a gente é alimentado tanto no intelecto quanto no espírito. Tá? Então, a ideia de que o cristianismo, fundamentado em 4 alicerces, revelação, razão, história e experiência, é bem viva no culto, tá? Que é racional e, de fato, a gente está lidando com fatos verdadeiros que são mencionados no culto e alimentam a nossa alma. Pedro trouxe José, né? Foi cancelado. Eu estava lembrando aqui você imagina Noé construindo uma arca. Né? É um cancelamento ali, mas mais para ridicularizar, né? Ficou doido, velho. Dá para a gente entender que Noé passou 120 anos construindo a arca, né? Então foram 120 anos sem ninguém tecnicamente acreditar nele. Bom, é uma região que não chovia, tá? E de repente ele entra na arca com a família e Deus manda o dilúvio, né? Então 120 anos foi o tempo que Deus deu para as pessoas se arrependerem, né? Então o discurso vai estar sendo mencionado, vai estar sendo falado, a verdade vai estar sendo pregada, né? Mas a gente não tem a obrigação, não está sobre nós a capacidade de converter as pessoas, né? Isso é com Deus, é com o Espírito. Então, mas que a gente deve não temer o monopólio do discurso e a gente deve entrar no debate. Tá? Para mim, o caminho não é fugir do debate. É enfrentá-lo. Enfrentá-lo. Agora, Pedro, você acha que a gente também é forçado nesse meio aí a também fazer parte desse cancelamento? Rapaz, você não está se posicionando, né? Como é que ficaria aí a situação? Eu estava conversando com o presbítero no intervalo, corroborando com o que ele disse no primeiro bloco sobre o ateísmo. Na faculdade, eu vejo mais o sincretismo do que o ateísmo. Eu acho que é mais conveniente para todo mundo acreditar em tudo, ou que todas as crenças levam a Deus. Uhum. Eu acho que é mais... O que sensibiliza mais o crente, talvez que se sinta vulnerável, é olhar que todos, num pensamento em comum, buscam uma verdade que não é a nossa, não é a verdadeira, que é uma verdade totalmente que é mentira, né? Eu acho que o grande desafio é você prevalecer com a sua verdade enquanto todos estão relativizando as deles mesmos, sabe? Alguém que crê, por exemplo,
no catolicismo já vi, relativizar a sua própria crença para corroborar com outro que acredita com uma coisa totalmente diferente. Isso que eu acho muito perigoso. O que Pedro mencionou aqui é muito grave, e as pessoas precisam perceber isso. Nos Estados Unidos, né, o número de cristãos caiu avassaladoramente. Pessoas que leem a Bíblia e frequentam o culto, esse número caiu avassaladoramente. Porque no Brasil esse número permanece e está crescendo, o número de cristãos. Porque a estratégia no Brasil é esse cristianismo progressista. Então você não entra na faculdade hoje e se encontra muito forte o ateísmo, mas você encontra forte esse cristianismo progressista. O que é o cristianismo progressista? É você aceitar a ideia de que é compatível ser cristão e defender todas as pautas do progressismo, que a gente já mencionou aqui. Liberação das drogas, aborto, tá? E todo o bojo de doutrina, entendeu? Então, quando um jovem hoje sai da faculdade, ele não sai mais em estado de apostasia, mas não, aqui no Brasil, tá? Mas não crendo mais na existência de Deus ou algo do tipo, não. Mas como é que ele sai doutrinariamente, tá? O perigo está aí. Ele sai de lá, volta para a igreja, permanece exercendo suas funções normais, tá? E você só vai saber quando colocar ele para falar. E aí, o que é que você acha dessa pauta aqui? E ele vai dizer, não tem problema nenhum, é compatível. Aí, eu acho que é um estado de apostasia, entrando em estado de apostasia assim, sem perceber, né? Como aquela rãzinha que é colocada no fogo e aquela água vai esquentando e ela fica ali até morrer, tá? É assim. Esse medo também de ser cancelado, eu ser a vítima, não faz com que muita gente ande em cima do muro, né? É aquele pé na igreja, pé no mundo, é o Raimundo, né? O crente Raimundo, né? Se chegar um que não crê em Deus, ele diz, rapaz, é besteira. Se chega outro que acredita em Deus, ele diz, é verdade, Deus existe, glória a Deus. Ele não sabe o que é que ele é na vida, né? Eu acho que não são só os jovens que estão iluminados, não. O senhor também, viu? Hoje é a luz daqui. É a luz, né? O senhor falou num ponto crucial aí, porque a cultura do cancelamento, ela surgiu para dar voz a determinados segmentos ou a determinadas minorias. Mas o que é que ela está fazendo hoje? Ela está calando as vozes, entende? Aquilo que deveria fomentar o debate e trazer questões ao debate para que problemas fossem solucionados, tá? Está fazendo hoje com que exista um monopólio do discurso e que quaisquer vozes que sejam dissidentes daquele discurso majoritário sejam silenciadas. Então, ao fim e ao cabo, a cultura do cancelamento foi criada, que foi inventada nessa questão de engenharia social e das redes sociais aí. Com o fim, está levando para um contorno completamente diferente. E coloca em xeque a própria cultura do relativismo, como Pedro mencionou aqui. A ideia de que todas as religiões fazem afirmações que são verdades, todas as religiões são verdadeiras e que todo discurso deve ser respeitado. A cultura do cancelamento mostra exatamente o contrário, que apesar dessa sociedade ser relativista, pluralista, e acredita que, por exemplo, todas as religiões levam a Deus, o que é um contrassenso, porque as religiões fazem afirmações que se contradizem, ferem a maior lei da lógica, que é a lei da não contradição, tá? Se duas visões de mundo fizerem afirmações que se contradizem, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, com o mesmo sentido, com a mesma intensidade, tá? Essa cultura do cancelamento mostra exatamente o contrário, que eles defendem uma verdade ou um discurso objetivo e colocam todos os demais discursos dissidentes, contrários, críticos dela, ao silêncio, tá? Então está silenciando o debate, né? Em vez de fomentar o debate, fazer o debate crescer e gerar frutos intelectuais para a sociedade e outros frutos práticos, está silenciando o debate, está calando as pessoas. Pior que quando isso vem com a chancela do Estado, do poder da mídia, né, que compra esse discurso, né, do politicamente correto e acaba querendo calar aqueles que falam de fato a verdade, né, que está contida na Bíblia Sagrada. A gente vê, por exemplo, cada manchete que a gente olha por aí hoje nos meios de comunicação, que você não acredita, porque não tem uma conexão com a realidade, tá? Um dirigente no nosso país aqui foi vítima de fake news de uma forma tão intensa durante tantos anos, de uma forma tão sistemática,
E todas as fake news que você foi observar não era aquilo que estava sendo dito, tá? A divulgação com a plena intenção de denegrir e de desconstruir e de destruir completamente o oponente, tá? Sai do discurso, sai do conteúdo do discurso e ataca a pessoa. Bom, nós vamos à pergunta dos jovens aqui. Se prepare. Só uma observação que até onde a gente vai chegar, né? E o presbítero já falou aqui, se prepare, porque o negócio vai ficar mais apertado. Eu lembro de um apresentador muito famoso que, falando de um assassino, ele disse: essas pessoas que fazem isso não têm Deus no coração. Ele foi processado por ateus, que disseram: a gente não acredita em Deus. Então, quer dizer, uma coisa que era tão realistas morais, né? Quer dizer, fica complicado se viver hoje, né? Até para se viver tá difícil. Tá difícil. É difícil. É uma dissonância cognitiva generalizada. Juan com R ou com H? Um R. O Juan com R, essa pergunta. Pode ser o irmão Manassés, pode ser o presbítero, pode ser o jovem Pedro. A cada dia mais, a gente vê que a cultura do cancelamento ela vem crescendo. O que é que faz com que a cada dia mais ela ganhe mais crescimento e mais força? Essa pergunta é boa. Eu acho que a impunidade, eu acho que, na minha experiência pessoal, por exemplo, debatendo em redes sociais, que eu passei muitos anos debatendo, hoje eu não perco mais tempo com isso. Existe uma diferença de quando você conversa com uma pessoa em uma rede social e quando você encontra com essa pessoa pessoalmente, tá? Então a pessoa tá lá e você pensa, esse camarada quer me matar, né? Nas redes sociais, no debate, aí você pensa, esse camarada quer me matar. Quando você encontra ele na rua, no metrô, no ônibus, em alguma instituição aí, ele vem, lhe abraça e você fica sem entender nada. Pensa que é um pitbull, é um chihuahua, né? É o chihuahua. Né? Então, eu acho que as redes sociais têm essa... As pessoas pensam que a rede social, ela dá a você um anonimato, tá? Isso não é verdade. Por isso que a gente já vem mencionando desde o início aqui. Há a responsabilidade de ter uma rede social e utilizá-la, tá? Então, Tiago 1,5 nunca foi tão atual, né? Peça a Deus sabedoria e Deus vai dar e dá liberalmente, tá? Nesse sentido aí. Eu acho que a gente tem que lutar contra isso, né? E tem até aqueles que são tão covardes, né, Pedro? Haters que chama? Isso. Né? Que não usa seu nome, não dá sua cara, entra lá somente para denegrir, né? Fazem os fakes. Até tive uma experiência sobre isso, bom, posso falar. Fiz um trabalho na faculdade sobre um trabalho aleatório sobre jornalismo, sobre impactos ambientais aqui em Recife. E uma pessoa aleatória no Instagram, no perfil, escreveu lá uma mensagem totalmente negativa. E eu penso que foi assim, até automaticamente, roboticamente talvez, porque eu fui responder a pessoa e disse: por que esse comentário negativo? Você sabe que as pessoas aqui estão fazendo um trabalho muito, muito grande para propagar isso. E ele embaixo respondeu: realmente, perdão por ter comentado isso, foi automático. Porque as pessoas escrevem sem responsabilidade. Tá viciado. Não pensam no resultado. Isso é propagado, até conversando com um amigo recentemente, sobre a cultura inútil nos dias de hoje. A gente vê no Instagram muito aqueles vídeos que passam, um humor muito besta, sabe? E eu acho que isso vai diminuindo a intelectualidade das pessoas, vai deixando mais frágil e mais suscetível a pessoas que lançam qualquer tipo de opinião, e as pessoas ficam mais suscetíveis a isso. E expressam e soltam isso sem filtro nenhum, né? É a futilidade, Isso né? que Pedro mencionou, irmão Manassés, é sério, tá? E eu tenho denunciado isso aí. As pessoas, as redes sociais, estão fazendo com que as pessoas percam a capacidade de concentração, de interpretação. E as pessoas estão abandonando os livros. Aquele bom e velho livro impresso que você compra, sente o cheiro e lê ele de capa a capa e anota, tá? As pessoas não têm mais capacidade de concentração, tá? De interpretação. Isso é uma tragédia, Juan, cadê Juan? É Jean. Jean, Pai do Senhor, Jean Carlos. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, presbítero, Pedro, a todos. Eu gostaria de saber qual conselho o senhor daria para os jovens e adolescentes cristãos que têm medo de se posicionarem, até vergonha de se mostrarem crentes nas redes sociais por conta da perca de seguidores e até mesmo do afastamento de algumas amizades. A questão do cristianismo progressista, né? Esse cristianismo que, tipo, você só é uma pessoa respeitável se for um cristão desse tipo. E esse tipo é o cristão progressista, que vai ter que negociar as doutrinas inegociáveis da Bíblia, do cristianismo ortodoxo, histórico, tá?
em prol de uma aceitação, tá? Eu acho que se houvesse uma perseguição em massa contra os cristãos, e esses cristãos progressistas, eles seriam os últimos a morrer, mas eles vão morrer, tá? Não existe, né, não existe uma negociata com o cristianismo, tá? Nós somos rejeitados a priori, tá? Então não existe essa possibilidade de negociação. A doutrina bíblica cristã é inegociável, você não pode negociar contra isso. Então você não deve ligar para questões de número de seguidores ou se alguém vai deixar de lhe seguir. Isso está ganhando importância, tá? Não tem dinheiro, não dá dinheiro isso, né? Mas está ganhando uma importância psicológica muito grande, tá? Então qual o conselho que eu daria para os jovens, que eu tenho dado para os jovens, tá? Se posicionar com respeito e construir na sua mente, no seu coração, uma estrutura rígida, fixa, de uma cosmovisão cristã bíblica. E uma cosmovisão cristã bíblica, ela envolve religião, cultura, ética, moralidade, tá? E que vai nortear, e política, e que vai nortear todos os seus passos, entendeu? Então você fortalecer a sua cultura bíblica, que é o grande questionamento, gente, de você saber que o cristianismo é verdadeiro e demonstrar, tá? Eu tenho feito pesquisa por aí, de mim mesmo, de uma pessoa levantar uma questão e eu começar a fazer pergunta àquela pessoa. Isso aqui, por que você acredita nisso? E a pessoa não sabe responder, por que acredita naquele ponto de vista, não tem como defender. Então a gente deve se preparar para saber que o cristianismo é verdadeiro e ter capacidade aprofundada de poder demonstrar que o cristianismo é verdadeiro, fortalecendo essa cultura bíblica na sua mente por meio de uma cosmovisão cristã robusta. Para mim, essa é a solução. E você vai entrar em debates, e vai entrar em questionamentos, e você vai responder com segurança e vai se sair muito bem, representar bem o cristianismo, né? Bom, nós, como vocês têm acompanhado aí, hoje está conosco a cantora Rebeca Lira, tem redes sociais, né? Querendo ou não, é influente nas redes sociais. Já teve algum problema, de algum comentário, alguma coisa? Você já sofreu com isso, Rebeca? Já. Como é que você enfrentou, como é que você superou isso? Assim, né? Tô tendo calma, obviamente conversando com os meus pais, olha o que aconteceu, né? E pedindo a Deus para Jesus dar sabedoria àquela pessoa para também eu não perder a paciência, né? Que é complicado, mas a gente precisa ter. Então vamos cantar, né? Vamos cantar em nome de Jesus. Acalmar o nervo deles, né? Amém. Louve comigo se você souber, amém? Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como que cantam pra Jesus, não se detenhas, não chores, meu amigo. Transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás sua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Aleluia. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso as tuas lágrimas Ele vai transformar pra sempre. Guiará os teus caminhos e com amor
Glória a Deus. Que mensagem tremenda para você, né? Que ainda não serve a esse Jesus ou está afastado, volte com muita pressa à casa do Senhor. Bom, neste momento queria que o senhor presbítero, professor Alcio Salles, trouxesse uma reflexão final sobre esse tema para todo mundo que está acompanhando agora. Primeiramente, agradecer a Deus, né, o pastor presidente, a direção do programa, pelo convite, né? Me sinto feliz. Para mim, essa juventude aqui é um milagre, né, em tempos que nós estamos vivendo, né? E deixar para a meditação de todos que nós estamos em uma guerra cultural, tá? Em que pessoas querem desconstruir a fé cristã e nós temos a responsabilidade de mantê-la viva, assim como Jesus e os apóstolos a estabeleceram na Escritura, né? Eu quero deixar um texto bíblico que o nosso pastor presidente gosta muito, ele cita muito em cultos de doutrina, que se encontra em Jeremias capítulo 15, versículo 19, tá? A minha versão é a NAA, nova versão, Nova Almeida atualizada, diz assim o texto. Portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Então, é uma guerra travada, é uma batalha travada, mas nós não devemos recuar. E tem mais uma coisa, o fim da história já foi contada, nós iremos vencer. A igreja irá vencer. Deus abençoe. Glória a Jesus. Pedro, fique à vontade para suas considerações. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e ao nosso pastor também, especialmente ao meu dirigente, evangelista Samek, né, que me deu essa oportunidade de estar aqui, e um abraço para os meus amigos da equipe do Louvor, lá do Tempo Central. Nós sabemos que é muito importante para um jovem ter descrição em todas as suas áreas da vida, né? E eu, como jovem, eu vejo que é uma dificuldade nos dias de hoje. A gente nesse mundo tão sensível, né, ter muito cuidado com as coisas que o mundo traz para nós. Eu acho que o mais importante é, antes de tomar cuidado com os cancelamentos na internet, tomar cuidado para não ser cancelado do céu, né? É o mais importante de tudo. E é um desafio que eu pessoalmente luto todos os dias e eu acho que é de todos aqui nesta tarde. Amém. Irmã Rebeca, Deus abençoe. Continua abençoando a sua vida, os jovens, os tocadores, os jovens da área 22 e 50 aí. Glória no 3, 1, 2, 3. Glória! Você continua com a programação da Rede Brasil. Vem mais de Deus para a sua vida e até o próximo programa. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade